Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula, em continuação das aulas anteriores, vamos abordar o item 13 do seu material e vamos falar sobre a CCIH, ou a Comissão Interna de Infecção Hospitalar, ok? Essa comissão de controle de infecção hospitalar, ela é bastante importante em todas as instituições de saúde, principalmente as hospitalares, porque todo o prospecto de evolução de saúde e doença, como você já viu em outras disciplinas e também no seu histórico profissional de estágio, você consegue compreender que os pacientes eles evoluem para processos infecciosos. E esse processo infeccioso ele pode se dar tanto pela infecção comunitária quanto pela infecção hospitalar. E nessa diferenciação é a CCIH que vai fazer o levantamento, o acompanhamento estatístico, justamente para acompanhar, demonstrar algumas questões importantes para os trabalhadores da área da saúde, de maneira em geral, não somente da enfermagem, da área médica, fisioterapia, nutrição, mas também os trabalhadores da limpeza que executam os trabalhos dentro da instituição de saúde, ok? Então, como é um conteúdo bastante importante, nós fragmentamos em duas partes e nesta aula vamos falar então da primeira parte do item 13 do seu material. Bom, vamos lá. A CCIH, ela literalmente é instituída no Brasil a partir de uma portaria do Ministério da Saúde, número 2616, e ela existe literalmente desde 1998. Antes disso não existia, professor, CCIH? Sim, existia, em outros moldes. Essa portaria ela veio trazer um molde diferenciado com também algumas atribuições mais aprimoradas a respeito dessa comissão interna de, literalmente, infecção hospitalar. Nesse sentido, então, essa portaria, ela exige a criação de uma comissão de infecção hospitalar dentro das instituições de saúde, ok? Nesse sentido, então, vamos entender que quem precisará de uma comissão de infecção hospitalar será hospitais na grande maioria das vezes, ok? Pequenas clínicas, por exemplo, uma ou outra pessoa consegue fazer o levantamento estatístico, acompanhamento e às vezes tem um ou dois trabalhadores, então na prática já consegue se fazer uma gestão adequada. Agora nas instituições maiores nós precisamos literalmente de uma equipe especializada para fazer até mesmo essas questões de vigilância. Nesse sentido então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: quais são as principais atribuições da CCIH dentro do âmbito hospitalar? Vamos lá? Bom, a primeira atribuição básica e geral, que é bastante importante a gente entender e também contribuir no trabalho da CCIH, é que ela tem o papel de elaborar, de planejar, executar, manter e avaliar um programa de controle de infecção hospitalar. Então, todas as instituições de saúde hospitalar, elas vão fazer a elaboração de um programa de controle de infecção hospitalar, onde vai estar definido a missão da instituição, os aspectos de treinamento, carga horária de treinamento, os aspectos também relacionados a quem receberá treinamento, qual a frequência, quando vão ser, então pode existir até um cronograma, quais são os temas que vão ser abordados literalmente nesses treinamentos, justamente para que possa trabalhar as necessidades daquela instituição de saúde. Então esse é um primeiro grande objetivo. E também, por meio das seguintes ações, vão ser realizadas as suas ações de implantação e também organização da CCIH, que são obedecer todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque no Brasil, abaixo literalmente do Ministério da Saúde, nós temos uma agência, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que elabora protocolos, que institui com organismos nacionais e internacionais protocolos, procedimentos e também resoluções específicas para a prática de saúde também ligadas às áreas de infecção hospitalar. Então, se ela publicar alguma norma específica, essas comissões internas hospitalares têm também que cumprir essas normas. Então, obedecer a todas as normas estabelecidas pela Anvisa. Outro fator importante também de ação da CCIH é que ela tem que implantar um sistema de vigilância epidemiológica. Quando eu falo sistema, você pode entender como um software, mas você pode entender também como um processo, um programa dentro daquela empresa que pode ser até mesmo manual, ok? Porém, é óbvio que um software vai facilitar e dar agilidade nessa avaliação e também no levantamento, diagnóstico e a interpretação de dados, ok? Agora, se for manual, isso vai levar também um pouco mais de trabalho.
Então essa é a comparação, mas independe, pode ser manual, pode ser também em software. E nesse sentido, os temas vão estar ligados à infecção hospitalar. O que mais? Criar um manual de normas e condutas para aquela instituição, onde todos os trabalhadores vão ser treinados, onde toda a instituição terá acesso livre a esses manuais e, é óbvio, como toda a instituição vai ser treinada, os trabalhadores vão ser treinados, nós vamos ter uma padronização de atendimento de saúde naquela instituição de saúde. Por isso a importância desse manual de normas e rotinas relacionados à infecção hospitalar. Também promover um constante treinamento, porque não tem lógica, às vezes, eu entender lá dentro da instituição hospitalar que você que teve esse treinamento e teve essa orientação, por exemplo, aqui no curso de formação de técnico de enfermagem, está 100% pronto e lembrando todas as informações do curso, porque isso na prática é impossível para todo mundo. Então o treinamento ele tem que ser sempre recorrente, e a gente fala sempre da educação permanente e também a educação continuada, porque a cada período vão ser falados mais questões para a gente aprofundar e também criar uma cultura de segurança para trabalhar essas questões de infecção hospitalar, ok? Nesse sentido também, usar adequadamente os medicamentos, principalmente os antimicrobianos. É importante que existam esses protocolos específicos para a prescrição médica para justamente facilitar o processo de diminuição, literalmente, de processo de contaminação, infecção hospitalar e da resistência microbiana, que é bastante importante, ok? Então, antimicrobianos, germicidas e qualquer outro tipo de produto químico de maneira em geral que for utilizado dentro da instituição. Outra questão também de ação é avaliar e supervisionar as ações realizadas pelos membros dessa comissão, tá bom? Divulgar para toda a instituição hospitalar as ações, literalmente, e as normas de controle de prevenção de infecção hospitalar. Então a CCH não somente elabora, quanto faz a elaboração e atualização desses programas, quanto também treina, mas ela também divulga as informações, inclusive os dados epidemiológicos, digamos assim, de infecção hospitalar que apareceram naquela instituição num período anterior, no mês anterior, no ano anterior, para justamente focar em ações mais assertivas. E também estabelecer um plano de contingência em caso de infecção detectada. Então já sempre vão existir protocolos. Se eu tenho um início de processo de infecção hospitalar respiratória, qual é o procedimento? Então vai ter um procedimento já criado pela CCH para justamente a equipe de saúde dar seguimento e implantar literalmente esse procedimento para evitar literalmente infecção cruzada. Se houver outro tipo de detecção, por exemplo, de infecção hospitalar que não tenha sido identificada anteriormente, isso é um papel da CCH, fazer esse monitoramento, esse acompanhamento para justamente pensar em ações também corretivas nesses casos, ok? Os membros, na prática, da CCH, eles são chamados de membros consultores, porque eles literalmente vão atuar de maneira consultora, orientando literalmente todos os setores. Via de regra, até mesmo pela portaria, os membros que compõem a CCH, eles são de nível superior, médico, posso ter lá um enfermeiro, posso ter também um fisioterapeuta, posso ter lá também um psicólogo, justamente para trabalhar sendo multidisciplinar, várias profissões diferentes, para trabalhar essas questões importantes de visões diferentes a respeito da infecção hospitalar, ok? Mas não impede, nada impede, de nós termos técnicos de enfermagem também executando algumas atividades dentro da CCH, ok? Mas via de regra não é obrigatório, tá bom? Nesse sentido, então, os membros consultores eles serão representantes da CCH perante aquela instituição e literalmente desses serviços elaborados como o serviço médico, como o serviço de enfermagem, o serviço de farmácia, que é bastante importante, ligado às questões dos antimicrobianos, o laboratório de microbiologia, porque é a partir da análise literalmente laboratorial que a gente vai ter o conhecimento da resistência bacteriana de algum tipo de bactéria quanto a vários ou um tipo de antibiótico, por exemplo. E também a questão do setor de administração, porque a administração ela precisa entender esses processos também para justamente fazer ações assertivas no mesmo sentido. Por exemplo, se a administração da instituição hospitalar não tiver nenhum tipo de olhar importante para a infecção hospitalar, como é que ela vai comprar EPI de maneira mais adequada?
Como é que ela vai entender a necessidade de treinamento, por exemplo, da equipe? Como é que ela vai entender a necessidade de disponibilização do pessoal para treinamento continuado? Então, a integração de todas essas áreas é muito importante em relação ao trabalho da CCEH, ok? Competências gerais da CCEH. Nós temos, então, como competências, a implantação de um serviço ou um sistema de vigilância epidemiológica, que é bastante importante, pode ser um software ou pode ser manual. A capacitação do quadro de funcionários e também profissionais dessa instituição, de todos os aspectos, desde a limpeza até mesmo os médicos, a enfermagem médicos, uso racional dos antimicrobianos, avaliar periodicamente esse sistema de informações para entender o acompanhamento e também as estatísticas periódicas dessas infecções hospitalares e também trabalhar para diminuir a infecção hospitalar. Isso a gente chama de vigilância epidemiológica dentro daquela instituição, ok? Realizar investigação epidemiológica em casos de surtos, em casos também indicados ou alguma suspeita e fazer esses estudos de maneira bem dirigida para atingir o objetivo de identificar essas causas. Elaborar, divulgar e também regulamentar relatórios, literalmente, sobre o processo de infecção hospitalar permanentemente e também periodicamente. E também, é claro, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação das normas técnico-operacionais. Não tem lógica a CCEH criar, por exemplo, um procedimento e os setores não implantarem. Então é papel da CCEH também acompanhar a implantação dos programas, dos procedimentos que ela mesma elaborou, ok? Nesse sentido, então, nós trabalhamos a parte 1 do item 13, falando da CCEH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É importante que a gente entenda o papel diferenciado que a CCEH executa, literalmente, dentro das instituições de saúde. Nosso papel na enfermagem está diretamente ligado com as ações orientadas ou orientativas da CCEH e por isso nós trabalhamos utilizando EPI, fazendo as rotinas de lavagem básica das mãos que vão estar ligadas ao controle de infecção hospitalar como medidas bem básicas, além de várias outras medidas, como você já tem bastante ciência dos cursos que você já fez e das aulas também que você assistiu. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.